Então, irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos aqui em Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 6, que Paulo fala as seguintes palavras: Rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Amém. Então, irmãos, esse texto de Efésios, ele é um texto que faz uma separação. E, na verdade, nós podemos dizer assim, que não é separação. É porque quando você junta os semelhantes, você está se afastando dos diferentes. Nós temos aqui Paulo mostrando que existe o vínculo da paz. Sabe o que é esse texto, irmãos? Paulo, quando diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, essa palavra preso do grego é desmios. E é interessante que a palavra do versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra vínculo é sundesmios, quer dizer, sundesmon, é quase uma palavra derivada. Significa que sum é quando você diz várias pessoas, né? Em uma só prisão. Agora, no caso aqui não é prisão, é conexão. Vínculo é uma coisa que está ligada a um ponto comum, né? É o vínculo da paz. Aqui nós vemos que temos o chamado, que somos nós, que fomos chamados, e temos a paz, porque nós que vivemos em paz com Deus, nós temos uma só conexão, que é vínculo. Esse vínculo é o que? Sundesmon, todos conectados. Então, se você vai conectando as coisas em um ponto de energia, aquilo que não funcionar está desligado. Agora, o vínculo da paz mostra essa conexão aqui. Um só corpo, que é a doutrina da igreja local. Então, eu digo a vocês que a maior heresia que o maligno já lançou na face da terra foi a heresia de uma igreja só, como corpo de Cristo, e uma igreja universal. E esse herege se chamava Inácio de Antioquia. Então, Inácio de Antioquia transformou as igrejas na igreja. Então, nós vamos ver. Quando Paulo diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, 17, ele fala interessante aqui, ele mostra, irmãos, que não existe uma só igreja. Nós vamos fazer a nossa leitura, né, porque
neste momento. A gente vai entender quando Paulo ele fala daquilo que ele ensina, né? Ensina em cada igreja, E a gente tem que saber disso aí. Então nós vamos agora na leitura de Romanos 16, quando Paulo faz a menção de igrejas no plural, né? Igrejas no plural. Em Romanos capítulo 16, ele faz menção no capítulo 4, dizendo assim: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Entendeu aí, irmãos, que as igrejas, elas não eram uma só, elas eram diversas igrejas. Romanos 16 diz assim: sauda-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúda. Então nós temos em Gálatas 1:2 as igrejas da Galácia, né? Nós temos Atos capítulo 15, quando Paulo sai junto com Silvano ou Silas, né? Para visitar todas as igrejas. Então, capítulo 15, versículo 40 de Atos, diz assim: e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, o que Inácio de Antioquia fez? Ele criou a heresia da igreja. A heresia da igreja. Então, quando as pessoas defendem ou vivem, né, fundando igreja a todo custo, né? Tem gente que apenas às vezes faz até um curso, né? E abre uma igreja e bota um nome nela. É porque ele se acha participante de uma igreja mundial ou universal. Então analisando bem, irmãos, que a gente entende que no Novo Testamento existia as igrejas. Inácio de Antioquia, no século II, ele criou, transformou as igrejas, usou o termo, né, cataolos, né, para dizer todos numa casa, cataoloicos, né, assim, todos numa casa, que é onde surgiu o vocábulo católicos. Então aí começou a existir uma igreja só, mas isso é uma doutrina diferente dos apóstolos, que Paulo já avisou em Atos capítulo 20, quando fez a reunião com os anciãos da igreja de Éfeso, que depois da minha partida surgirão lobos entre vós que não perdoarão o rebanho. O termo lá não perdoar é que não vai levar em conta o prejuízo que o rebanho vai ter com a mentira que ele vai. Inácio de Antioquia foi martirizado. Mas o martírio de Inácio de Antioquia não faz dele um herói da fé. Ele era um herege. Foi a pior heresia que o maligno criou. Foi essa invenção de Satanás de que a igreja é uma comunidade, uma entidade universal. E a palavra igreja é chamados para fora, que representa um grupo de pessoas que saíam de suas casas para se reunir em um local. Quando Paulo fala lá no capítulo 14 de Coríntios, ele diz: se toda igreja, pois, se reunir em um local. Então, irmãos, o corpo é um corpo local, não é um corpo universal. Então, lá na igreja de Corinto, tinha, no tempo que existia ainda os dons espirituais, porque no primeiro século ainda existia,
né? E Paulo, aqui no 14:23 de 1 Coríntios, ele diz: se pois toda a igreja se recongregar num lugar, toda a igreja, irmãos, é a igreja de Corinto. Onde é que um lugar ia caber toda a igreja, se existisse essa igreja universal? E todos falarem em língua, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos, né? Então esse 14:23 de 1 Coríntios é muito interessante, porque Paulo está falando aqui do corpo de Cristo, que um corpo tem vários membros operando, e o corpo da igreja é o corpo da igreja local, que se reúne em um lugar, como diz aqui. Então a heresia da igreja universal, invisível ou visível, né, que é visível, criado pelo catolicismo, por Inácio de Antioquia, e invisível, criado por Lutero, Calvino e os outros. Então, irmãos, quem crê em dois corpos, porque as pessoas dizem assim, não, é a igreja local. Nós somos da igreja local aqui, mas tem a igreja universal, são dois corpos, irmão. Aqui a palavra de Deus diz, um só corpo. Essas pessoas que creem em dois corpos, elas estão desvinculadas. Elas não fazem parte desse vínculo. Um só Espírito, que é o Espírito Santo. Irmãos, vocês estão abertos em Efésios 2:20, que Deus mora. 2:22, no qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Irmão, Deus está na terra, não está? Tá. Na pessoa, na terceira pessoa da triunidade santa, né? O Espírito Santo habita num grupo de pessoas juntamente. Porque Paulo diz, no qual também nós, tanto, por que não diz nós aqui e vós, juntamente edificados? Porque Paulo não era membro da igreja de Éfeso, ele não está nesse meio. Porque a igreja de Cristo é um corpo local. Paulo era membro da igreja de Antioquia, né? Depois que tornou-se missionário. Capítulo 13, versículo 1 e 2, mostra que havia na igreja de Antioquia, né? Profetas e doutores, e cita lá o nome de Paulo, de Saulo e Barnabé. Então, irmãos, o Espírito Santo é um só Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é que o mesmo Espírito é o mesmo de cada um. Cada um tem um espírito diferente na igreja. Cada um não participa de um corpo diferente. Porque senão estará desvinculado. Você só faz parte de uma igreja verdadeira se ela for um corpo. Se ela for um Espírito, que é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito. Por isso que ele diz lá na carta aos Coríntios, porque todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, né? Quer dizer, na pessoa de um Espírito só. Não é? Ele está se referindo ao Espírito, ao batismo na água. Então, no mesmo Espírito que eu fui batizado, imerso na água, o irmão Lucas foi, Pablo foi, irmão Leonardo, irmão Fábio. Todos fomos batizados em um mesmo Espírito, quer dizer, em obediência ao mesmo Espírito. Batizado em um Espírito não é que nós entramos no Espírito ou o Espírito caiu na cabeça de nós, não, né? Caiu sobre nós, não. Porque Paulo fala que o povo de Israel foram batizados em Moisés. Quer dizer que Moisés caiu em cima deles ou que eles entraram na barriga de Moisés. Batizado em Moisés porque foi batizado em obediência aos ensinamentos de Moisés. Assim nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Então o Espírito é um também, irmãos. Nós não temos outro Espírito para orientar a igreja, a não ser o Espírito Santo que nos foi dado.
A terceira, irmão, é uma só esperança. Irmãos, Tito 1:2, o que é que diz? Tito 1:2, Paulo dizendo, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, nós temos uma esperança. A nossa esperança não é aceite Jesus que sua vida vai melhorar. Essas pessoas que chamam as pessoas para crer em Cristo, apresentando outra esperança a não ser a salvação, essas pessoas estão desvinculadas aqui da unidade do Espírito. A unidade do Espírito, as igrejas verdadeiras, ela tem um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Ela não tem duas esperanças. Então, nós não podemos atrair pessoas, fazendo as ofertas que os neopentecostais fazem, para que as pessoas melhorem de vida, não. Todo mundo que aceitou Jesus de verdade, a conversa de Jesus com Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque a história da mensagem é o reino de Deus, é a vida eterna. Essa é a esperança que nós temos em Cristo. Porque quem busca esperança de melhorar de vida, quando começar a sofrer, vai embora. Porque ele não aceitou Cristo como Salvador, não. Ele aceitou Cristo como líder econômico da sua casa, né? A coisa apertou, ele já não quer mais, demite Jesus. A terceira, um só Senhor. Irmãos, olha, eu gosto do texto, né? Capítulo 1, versículo 3 de 1 João diz assim, né? Irmãos, essas coisas vos escrevemos para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, João, ali ele estava combatendo um mal menor ou um mal maior do que Paulo está combatendo aqui? Ele estava combatendo um mal maior. Porque no tempo de João, já tinha pessoas que negavam o Pai e o Filho. É pior. Porque muita gente que não nega o Pai e o Filho aqui, de boca, mas tem dois corpos, a igreja dele acredita num corpo universal, minha igreja local aqui. Mas Jesus não vem buscar só essa igreja, vem buscar a igreja dele, isso é dois corpos, irmão. A igreja não é. A Bíblia mostra que existe no Novo Testamento, as igrejas, não é a igreja. Então, Inácio de Antioquia foi quem criou essa suprema heresia. Dois Espíritos, nem se fala, nós não temos dois Espíritos, né? Se vocês querem saber o que é o sete Espíritos do Apocalipse, se ainda não escutou aqui, depois a gente mostra, mas eu já falei aqui a vocês sobre os sete Espíritos. Não são sete entidades, não, né? Mas aí, irmãos, e uma só esperança. Todo mundo que aceitou Jesus um dia, porque estava preocupado com o quê? Em morar no céu. Só isso. Eu aceitei Jesus porque eu estava pobre, estava ruim. Aí depois eu até comecei a crer no céu. Não. As pessoas têm que entender que está condenado e que precisa do perdão de Cristo. Um só Senhor, irmãos. Olha, no meio da gente, irmão, já existiu muita gente. Tem uma mulher que pregava assim, dizia, minha gente, Nossa Senhora existe, mas ela não pode nos salvar, ela está no céu. Aí eu disse para ele, não pregue isso não, que Nossa Senhora não existe. A Bíblia fala nisso, a Bíblia diz que é um só Senhor. Se você tem um Senhor e uma Senhora, pode cortar esse vínculo aqui. Apaga,
porque está desvinculado, não está na paz. A mãe de Jesus, em lugar na Bíblia nenhum, é chamada de Nossa Senhora. Porque a Bíblia diz que nós só temos 8:6 de 1 Coríntios, né? Que diz lá, para nós é um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós somos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, para o crente verdadeiro, para o salvo, só existe um Deus, o Pai, e um Senhor Jesus. Não existe uma Senhora, não. E aqui está mostrando que se a pessoa tiver essa crença, pode cortar ele, porque ele está desvinculado. Ele está fora do vínculo da paz. Aí vem um só batismo. Hein? Uma só fé. Ah, sim, uma só fé. O que é que diz? Romanos capítulo 10, né? E versículo 17. Porque a fé vem pelo... Então alguém diz, não, eu tenho muita fé em Deus. Você crê no que a Bíblia diz? Ah não, isso aí foi os homens que escreveram. Essa pessoa tem fé? Tem. Porque a verdadeira fé, ela é pela palavra. A Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus exigiu que as pessoas que creem nele têm que crer pelas Escrituras, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aí João explica, ele disse do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Quer dizer, só tem o Espírito Santo a pessoa que crê em Jesus pelas Escrituras. Não, eu creio porque meu pai disse que ele existia e minha mãe, então, mas negócio de Bíblia eu não creio não. Então, procura outro ramo, porque está desvinculado, não é a fé bíblica, que ela foi dada uma vez aos santos, né? Capítulo 1, versículo 3 de Judas, diz lá, a fé uma vez dada aos santos, uma vez dada, e ela veio de Deus, hein, irmão? O que é que prega o sistema hoje neopentecostal? É que todo mundo tem fé, agora você tem que usar essa fé. Então ele quer dizer o quê? Que a fé é uma coisa que tem dentro de você. Agora, você tem que fazer ela funcionar. Isso é heresia, né? Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que a fé foi dada aos santos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Então, a fé, irmãos, ela vem de fora. Pela crença na palavra. Ninguém nasce com fé, não. Agora Deus vai acender aquele foguinho que está apagado, não. Isso é conversa de neopentecostais. É mentira. A fé vem pelo ouvir. A pessoa começa a ouvir a palavra de Deus e começa a acreditar. Né? Como eu, desde a mocidade, quando alguém pregou que um dia Jesus viria, eu acreditei naquilo ali. Eu disse, se eu não me cuidar, eu vou ficar. Só que eu me cuidava diferente. Não aceitei Cristo como Salvador, né? Eu tentava aí ficar firme para quando ele viesse não pegar de surpresa. Porque é isso que essa turma aí ensina. Né? Eu vim aprender no meu batista que você, para ficar preparado para ir, tem que aceitar Cristo como Salvador. O seu sangue é que nos vai garantir a salvação. Eu sei que alguns protestantes, né, como presbiterianos, congregacionais também creem, assim, pregam um evangelho de salvação pelo sangue, né? Só que eles estão desvinculados aqui no corpo, né? Porque eles creem em 2 corpos, né? Eles não creem num corpo só. Foi a igreja protestante que inventou o corpo universal, invisível, né?
Então, essa doutrina da igreja ser universal. Todos os crentes têm uma igreja só. Jesus vem buscar a sua igreja. Só não cita o versículo, né? Porque a Bíblia fala no arrebatamento, mas arrebatamento dos salvos, né? Paulo não diz que aí Jesus via ressoar a voz do arcanjo e a igreja vai subir. Não, isso quem inventa é eles. Diz, os que morreram em Cristo assustarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Não tem nada a ver com a igreja ser arrebatada. Isso é uma heresia, né? Vai ser arrebatada das igrejas, né? Porque igrejas de Deus são muitas. Agora, irmãos, aí vem um só batismo. Tem um grupo que surgiu na Rua Azusa, né? Chamado Renovação, né? A Renovação. Começou a pregar batismo com o Espírito Santo. Não existia não, isso não, viu, irmão? Essa doutrina de batismo com o Espírito Santo. Então eles têm 2 batismos, eles não têm um só. Eles pegam 2 batismos. Aí diz, mas o batismo com o Espírito Santo, é só ler Atos 1. Que a Bíblia diz que depois de Jesus ter dado o mandamento aos apóstolos que escolheram, quem escreveu Atos? Lucas. E Lucas 6 mostra, 6, versículo 13, mostra o que? Jesus chamando os discípulos, vem cá vocês. Aí separou Pedro, aqui André, João separou 12, e o último Judas, né? Os quais deu o nome de apóstolos. Está lá em Lucas. Aí Lucas, que escreveu Atos, ele diz, depois de ter dado mandamento aos apóstolos que ele escolheu, que foi aqueles 12 que ele mostra escolhendo lá em capítulo 6. Aí o que ele diz? Qual foi o mandamento? Fiquem em Jerusalém, até que do alto, né? Até que vocês recebam a promessa do Pai que vocês ouviram de mim. Eram os 12 que iam ser batizados com o Espírito Santo. Por que os protestantes hoje não têm força para combater o pentecostalismo? Porque eles não querem admitir que o batismo verdadeiro é a imersão na água. Em Marcos 1,10, né? Eu tenho a honra de dizer que depois que eu me batizei, eu saí da água. Por quê? Porque Jesus também. Atos 1,10 diz, né? Que ele foi batizado por João no versículo 9 e diz, depois que saiu da água, viu os céus abertos, né? Então ele saiu da água, por quê? Para se batizar tem que entrar na água. Em Atos 1,10 ou em Marcos 1,10. Mas como os protestantes não podem admitir a imersão, porque em Atos capítulo 2 houve de fato um batismo, só os 12. João, quando em 3,16 de Lucas, João fala que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, João está falando de forma figurada. Porque todos nós somos batizados de forma figurada com o Espírito Santo, mas não de forma real. Então, Atos capítulo 2 mostra o que diz. Porque os protestantes não conseguiram. É tanto que a maioria das igrejas protestantes hoje viraram pentecostais. Porque eles não têm argumento contra essa doutrina de batismo com o Espírito Santo nos dias atuais. Porque batismo, irmão, é imersão. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Atos 2:1, né? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha, o Espírito Santo não desceu como um vento e encheu a casa, cobriu eles. Houve de fato uma imersão. Quando Jesus disse, João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, Jesus sabia o que estava dizendo. É que eles iam ser imersos, que batismo é imersão. Não adianta pregar
livros de teólogos protestantes e dizer batismo pode ser imersão, efusão, aspersão, derramamento. Pode ser não, isso é palavras novas que deram o nome de batismo. Eu posso, irmão, dizer assim, eu posso tomar um suco de manhã de laranja, um pão com ovo, e alguém perguntar, você tomou café da manhã hoje? Eu digo que sim ou não? Sim, mas tinha café? Não. Porque café da manhã é aquela alimentação que se chama aquela primeira refeição. Mesmo que você tem café, é café. E as palavras fizeram isso, o povo fizeram isso com a palavra batismo. Virou um monte de coisa, mas batismo significa imersão, mergulho, imersão. Então, irmãos, quem prega 2 batismos também está desvinculado. Esse grupo que surgiu há 120 anos atrás, né, na Rua Azusa, eles já nasceram desvinculados com a paz. Primeiro que eles pregam a perda da salvação. Né? Alguém disse, não, eu conheço alguém da Assembleia que crê que a salvação não se perde. Mas o pastor dele não crê. Qual é pior aí? Se um segue a outro, onde é que os dois caem? Eu, pelo menos os líderes religiosos de igrejas renovadas que eu conheço, nenhum crê que a salvação é eterna. Só se você né? Jesus lhe salva. Agora você é que tem que sustentar a sua salvação. Essa é a pregação deles. Então, por isso que eles já nasceram, irmão, desvinculados. Não é que eles perderam o vínculo, não. Essa ideia de batismo com o Espírito Santo foi uma interpretação má deles, né? A gente sabe que... Então, a gente sabe que as igrejas de Deus têm um só batismo. Então, irmãos, eu não sou batista, não é por opção, não. Eu sou batista por causa da palavra de Deus. Não é porque um só batismo. Porque quem prega 2 batismos. Agora, irmão, um só Deus, o Pai. Se você analisar aqui, em Efésios, né, versículo 6, né, o Pai aqui está tomando uma situação, porque Jesus é o Senhor como Filho do Homem, né? Porque o que é dito por Pedro? Este Jesus que vós matastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É o Filho do Homem que se tornou o nosso Senhor. Mas o Filho de Deus, a natureza divina. É tanto que aqui diz que Deus é o que, irmãos? No versículo 6. Né? Um só Deus e Pai. Então essa aí, quase toda a religião cristã não nega, né? Mesmo que seja idólatra, ele diz que há um só Deus, o Pai. Embora não aceitando as outras coisas que estão acima, né? Porque todas elas caem em um ponto aí qualquer, né? Seja protestante, seja pentecostal, seja católico, seja mormon, espírito, o que for. Espiritismo tem vários espíritos para orientar ele, né? Mas tudo espírito maligno, né? Nenhum é bom não, viu? E nós temos um só espírito, que é o Espírito Santo, o próprio Deus, né? Aqui, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos como Pai, por todos como Filho. Porque se você vê assim, que diz assim, um só Deus o Pai, um só Senhor Jesus Cristo, um só Deus o Pai, né? De quem é tudo, para quem somos nós. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas.
tudo é por Cristo. Deus nos salvou por Cristo. Deus vai julgar o mundo por Cristo. Lá em Atos, né, que diz assim, o qual ele levantou um varão, né, pelo qual há de julgar o mundo, e nos deu certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Então, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Lá no capítulo 5 de João diz isso, né? Que o Pai não julga ninguém. Então, Deus julga o mundo por Jesus. Deus salvou o mundo por Jesus. Né? Deus criou todas as coisas por Jesus. Então, o Pai é sobre todos, por todos, que é como filho, e em todos, 2:22 aqui, né? Em todos. No 2:22 de Efésios, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, né? Deus, né, mora em nós, mas é em Espírito. Então Deus é sobre todos como Pai, por todos como Filho. Olha, Deus poderia nos salvar sem a morte de Cristo? Por determinação dele, não. Agora, não é por nada não, é porque ele é justo. Né? Se a pessoa é justo, você faz justiça até com um filho seu. Ah, mereceu pagar? Vai pagar, sim. Mas Deus, para que ele fosse justo e justificador, ele mandou Jesus para morrer por nós. Então, Deus nos salvou por Jesus Cristo. Agora, irmão, todas essas coisas, se você analisar aqui, você só vai... Eu não vou dizer que só crente, porque eu digo assim, para ser salvo tem que ser batista, porque aí eu tá colocando a salvação na igreja batista, não. Mas, assim, para ser batista tem que ser salvo, né? Que a pessoa que não é salva, é como dizer, o batismo salva, não, mas você só é batizado se for salvo. Isso é uma prova que batismo não salva, não é isso? E a pessoa, quando vai ser batizado, o que é que acontece? Você já é salvo, faz toda a consulta para ver se ele já tem a salvação. Senão não batiza, não. Batismo não salva, né? Então, irmãos, esse texto aqui, ele é o mais separatista das Escrituras. Porque ele tira fora protestantismo, catolicismo, espiritismo, pentecostalismo e politeísta, né? Porque aqui diz um só Deus, o Pai. Agora note bem que esse último não salva. Que ele está aqui há um só Deus. Que Tiago diz, né? 2,19 de Tiago diz: tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Pois tu sabia que os demônios também creem e fica assim quando vê ele, né? Estremece. Sabia que os demônios creem e estremecem. Os demônios, né? Eu acredito que Satanás não. Mas os demônios, os outros demônios, estremecem. Porque eles estão sentenciados, mas ainda não estão. É tanto que um grupo de demônios pediu a Jesus que não mandasse eles para o abismo. Foi isso, o endemoniado gadareno, que tinha uma legião. Aí rogou a ele que não mandasse de volta para o abismo. Quer dizer que os demônios muitas vezes ficam presos lá em abismo. E às vezes são liberados, não sei por quem. E eles pediram a Jesus para não mandar ele de volta para o abismo. Pediu que
entrasse nos porcos e os porcos seguirem despenhadeira abaixo. Então, irmãos, nós temos que ter a nossa firmeza na palavra, porque é a candeia das virgens prudentes. O prudente, porque ela diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, para que as pessoas crescem em 2 corpos, foi necessário um herege, depois da morte dos apóstolos, criar um corpo universal, que foi Inácio de Antioquia. Para que as pessoas crescem em vários espíritos, veio um filho do Satanás chamado Allan Kardec e começou a fazer a mesa branca e dizer, ele disse que é o Consolador, que Jesus disse que viria. Que o povo não entendeu nada do que Jesus disse. Aí Allan Kardec disse que veio para explicar. Veja que ousadia do diabo. Aí essas esperanças que os neopentecostais ficam mostrando. Você aceite Jesus porque você vai ter paz. Seu lar vai ter abundância. Aí, quando essas pessoas perdem essas coisas, o que é que acontece? Sai fora, porque não crer em Jesus pela razão essencial, que é para ir para o céu, né? Tá, isso aí eu sei que não tem ninguém que me tire. Mas se eu tivesse procurado Cristo, para Deus me dar as coisas que eu preciso nessa vida, apesar de que, mesmo eu não ter me procurado por essa razão, Ele me dá muitas coisas, dá a todos nós, não é isso? Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, só para que a gente terminar, o versículo posterior, porque lá em Efésios 4, mostra que nós que somos salvos agora não podemos mais viver como os incrédulos. Versículo 17 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha o versículo 18 que diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja que a gente tem tudo aquilo para mostrar que somos bíblicos, uma igreja bíblica. Temos todos esses vínculos aqui. Mas se você não tiver isso aqui, não foi diferente dos outros gentios, né? Que é os incrédulos. Os incrédulos são como? Versículo 18, entenebrecidos, né? Eu estudando essa palavra ele fala assim, escotos menoi, é um termo grego, escotos menoi, que significa no escuro, fechado. Então a gente vai imaginar que seja o quê? Um quarto escuro é a vida do incrédulo. É como se uma pessoa que está num quarto escuro, entenebrecido. Em trevas, num quarto em trevas, porque entenebrecido é fechado no escuro. Não sabe para onde vai. Provérbio 4,19, para terminar, o que é que diz lá? Caminho do ímpio é como a escuridão. Olha só, irmão. Você vai no escuro assim, você tropeça no negócio, machucou o pé. Você não sabe nem o que foi, né? Só sentiu o resultado. O caminho do ímpio é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Ele tropeça na embriaguez, ele tropeça. O ímpio, ele está nem aí. Quando eles cometem os pecados deles. Ele diz, ou seja, a gente foi para isso mesmo, Deus não liga com isso não é isso? Porque eles não têm a luz.
Que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles preferem viver entenebrecidos. Amém? Amém. Que nós possamos ajudar a que eles sejam livres, né? Amém? Agora é um amém mais. Amém. Porque ali é o outro amém da verdade, né? Porque é verdade. Amém significa é verdade, né? Amém, é verdade. Deus nos abençoe. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós lemos? Então, irmão, um batista só tem um corpo, que é a igreja local, o corpo de Cristo. Um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, que é Jesus. Né? Uma só fé, um só batismo, né? Não, eu sou batizado na água, vamos buscar. Não, ali foi só os 12. Para frente você não vê nas cartas de Paulo ele mandando ninguém buscar batismo com o Espírito Santo, nem nas cartas do. É porque não, praticamente isso foi uma coisa inventada pela Rua Azusa, pelos escravos da heresia, né? Deus abençoe a todos.